venceu a morte e nada o pôde deter de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte, para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da escuridão, traz esperança ao que crê. Tudo conhece, tudo vê. Do mundo ele é a salvação. Para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. 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 Para sempre lhe darei. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. Bem. Bom dia, igreja. Tá muito fraco, né, galera? Vambora. Bom dia. Isso. Então, é muito bom estar aqui louvando, adorando o Senhor. E para sempre, né, lhe darei louvor. Então, vamos adorar nesse momento tão especial.
porque estamos aqui na nossa casa para adorar o nosso Deus e é muito bom estar junto com vocês, com cada irmão que está aqui presente hoje. E vamos ler em Salmo 145: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Prefiro à minha boca louvores ao Senhor e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Cantamos a ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, tu és. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor, de coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor, sem igual. Tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em tua presença, ó Deus. Te entrego, Senhor, meu ser, o meu viver. Vem reinar em meu ser. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou. Jesus, tu és. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor, de coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor, sem igual. Tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em tua presença, ó Deus. Te entrego, Senhor, meu ser, o meu viver. Vem reinar em meu ser. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, cantamos, cantamos a ti, Senhor, louvamos. Cantamos a ti, Senhor, louvamos.
Cantamos a ti, Senhor, louvamos. Cantamos a ti, Senhor, Jesus te dou louvor. 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 Amém. Amém? Amém. Pode assentar um minuto. Quero convidar o irmão Jorge Pinho, que vem aqui à frente rapidamente e dê para a gente uma palavra sobre como está a nossa caminhada na questão das nossas cadeiras. As mesas já foram compradas, já estão lá atrás, e agora a segunda fase, que são as cadeiras. Então vamos ver como é que está o ponto da situação. Então é assim, nós neste momento já temos 1.335 euros. O que significa, e já pensámos em fazer de uma forma diferente. Vamos, através da nossa irmã Fernanda, já partilhamos, no dia 4 de dezembro, primeiro domingo de dezembro, vamos aproveitar e fazer aqui um almoço para esse efeito. Mas como o objetivo que nós temos e queremos é as cadeiras, vamos fazer de uma forma diferente, ou seja, vamos ter um valor mínimo por refeição. Toda a gente vai ter que se alimentar nesse dia, como hoje vamos fazer, não é? Então vamos fazer de uma forma diferente, é criar o valor e a despesa que for feita, vamos acrescentar no valor. Isto é, se uma oferta for de 5, todos os ingredientes que nós vamos necessitar, poderá ser 7, depende do que se vai gastar. Como o objetivo é as cadeiras, já temos as mesas, 100 cadeiras, estamos a pensar já a pedir 100 cadeiras, para já, estamos a falar em 3.000 euros. Ou seja, já estamos mais ou menos a metade. Mas como a nossa igreja tem disponibilidades neste momento, a igreja vai adiantar e nós todos vamos estar devedores. Ou seja, devedores no bom sentido. Nós vamos, o mais rápido possível, a repor o valor do investimento que nós todos vamos fazer para a nossa comunidade. E assim já vamos experimentá-las, já vamos ver a diferença e, se Deus permitir, se calhar das 100 vão passar para 200. Isso vai depender de cada um de nós. Por isso, dia 4, a nossa irmã Fernanda, juntamente com o seu marido, vão os dois agrupar e vão ser as pessoas em que nós vamos informar a eles quantas pessoas vão estar na refeição, no almoço, no dia 4 de dezembro. Queria dizer alguma coisa, irmã Fernanda? Pode. Se houver alguém disponível para tomar a liderança do almoço, eu ajudo e a pessoa, pronto, certamente que há pessoas aqui com capacidade para fazer, se quiserem, dispor, eu ajudo na mesma, mas tomarem a responsabilidade de fazer, pronto, para não ser sempre, porque certamente que há pessoas com... Assim, mas se todos concordarem, a irmã Fernanda nessa vez fica na liderança e nós apoiamos. Apoiado? Ah, então pronto. Então a irmã já fica já nessa liderança desse agora. Os próximos, com certeza mais pessoas. Pronto. Então as inscrições do almoço ficam com a Beatriz. Tá ok? Então já podemos já falar com a Bia. E o Joaquim vai estar de pé. Irmã Beatriz. Ok. Gente, ó. Pronto, então é assim. A irmã Fernanda só vai estar à frente porque todos que vão colaborar com ela vão ser só uma pessoa. Está bem? Tem razão no que disse minha irmã. Realmente aí é melhor repartirmos o trabalho, que é mais fácil. Mas assim, sempre temos que ter uma cabeça.
E aí, nesse ponto do almoço, a irmã vai coordenar em termos do que vai ser, né, e tudo mais, mas vamos ter todo o apoio, claro. Como já tem sido feito, e já temos feito outros almoços também. Então, dia 4 de dezembro, greve geral em casa, todos almoçam na local e vamos fazer aqui um levantamento também dessas ofertas para comprarmos as cadeiras. As cadeiras já foram definidas, custa 30 euros cada cadeira. Então também a proposta que o irmão Jorge tinha trazido era assim, das famílias que puderem. Somos 2, então eu vou dar 60 euros, que são 2 cadeiras. Somos 4, então eu vou... Quem não pode? Eu vou juntar com mais um e vou dar uma cadeira. Então, assim, são estratégias, na verdade. Então, aqueles que podem ofertar, ofertam. Aqueles que podem ofertar mais ou menos, Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe o que estamos a fazer. Então, as cadeiras, em breve, já teremos as cadeiras aqui. Então, se já estamos aqui encaminhados, essa semana já vamos fazer o pedido das cadeiras. E se chegar para a semana que vem, já temos cadeira nova. Amém? Se não, para outra semana. Tem que ser assim, porque senão a coisa não vai. Tem que ser mesmo assim. Pensamos em 100 cadeiras inicialmente, 120 cadeiras. Só que para o mês nós já vamos fazer uma remodelação nesse espaço. Graças a Deus está a ficar pequeno. Então vamos ampliar esse espaço, vamos fazer aqui uma mudança. E pensamos que 100 cadeiras aqui vai ficar pouco. Então já temos que pensar em mais cadeiras para o futuro. Por isso mesmo a ideia de vamos comprar 100 agora, mas já pensando em comprar mais 100 para frente. E daqui a pouco teremos as salas lá atrás construídas, salas de escola bíblica, teremos que ter mais cadeiras também, e Deus assim vai abençoando. Amém? Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo e saber que Deus tem feito. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, algumas vezes eu já mostrei aqui, tem um pequeno grupo de crianças de uma favela lá do Rio de Janeiro, no complexo do Lins, que é dirigido esse pequeno grupo pelo Nilo, que foi meu líder quando eu era criança, imagina isso, né? E o Nilo parece que é mais novo que eu hoje. Então, assim, tem uma energia, e essas crianças, meus irmãos, essa semana, essas crianças de uma favela do Rio de Janeiro ofertaram R$100 para a local. E eu fico muito emocionado com isso, por quê? Porque às vezes a gente não tem noção. A gente, às vezes, aqui fica com o escorpião no bolso. E crianças de uma favela do Rio de Janeiro, sem ter, talvez, mínimas condições de várias coisas, com muito amor, elas ofertaram. Gravaram um videozinho, mandando um beijo, um abraço. É porque não deu tempo de eu passar aqui, mas para a semana, talvez, a gente projeta esse vídeo aqui. Então, são crianças que estão orando por nós e contribuíram para nós, abençoar a nossa vida aqui. Então, se eles fizeram isso, nós podemos fazer muito mais. Deus vai abençoar, já tem abençoado. Vamos orar, meu irmão. Pai, neste momento ficamos sem palavras, Pai. Porque, na verdade, Tu és o dono da vida e és dono de tudo, Pai. E muitas vezes, onde a pessoa menos espera, é de onde vem o milagre, Pai. Sem nada, oferecerem aquilo pouco que tem, Pai. Neste momento, nós pedimos-te uma bênção muito especial para aquelas famílias, para aquelas crianças, Pai. E abençoa-os ricamente, Pai. É o nosso desejo. Ó bendito Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos aqui de partilhar realmente a necessidade da Tua Igreja de termos cadeiras nossas, Pai, e não emprestadas. Obrigado por cada família que aqui está, Pai. E que nós, pelo exemplo que nós ouvimos agora, Pai, que nós possamos ver-nos ao espelho a nós mesmos, Pai. E possamos pensar um bocadinho realmente que Deus Tu és. Ó Pai, Tu na altura, quando estiveste connosco, Tu fizeste um milagre do pão e do peixe. Tu és o mesmo Deus, Pai. Tu não tens princípio nem fim. Ó bendito Deus, que nós possamos olhar para Ti de uma forma como Tu mereces. E perdoa-nos, Pai, porque na verdade nós somos muito frágeis e somos barro. Mas Tu, como oleiro, Pai, Tu podes pôr um barro muito belo.
que nós possamos estar sempre nas tuas mãos e tudo o que façamos seja sempre a honra e glória do teu nome. Gratos por quem tu és, Pai. Abençoa tudo o que vai ser realizado durante este dia. Pois tudo peço e agradeço em nome do nosso Cristo amado. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nosso Deus. E vamos aproveitar esse momento também para ofertarmos ao nosso Deus, entregarmos o nosso dízimo. Nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que Ele mesmo tem nos dado. E se você quer fazer uma oferta também para a compra das cadeiras, especialmente, identifica cadeira, e isso vai ser então destinado. Louvemos ao nosso Deus, erguemos a nossa voz e louvemos ao Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Eu canto e louvo ao Pai que é digno. E eu canto e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu. E eu canto e eu louvo ao Rei que é digno. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém.
renovação, aquilo que nós estamos a cantar. Uma renovação do quê? Daquilo em que nós acreditamos, da nossa fé. E esse é o tema da nossa mensagem hoje. E a nossa fé está baseada num só, que é Cristo. Cristo Jesus. Aquele que é. Ele não precisa de apresentações, Ele não precisa de explicações. Ele é. E é em cada uma das nossas vidas. E nós hoje podemos testemunhar aquilo que Ele tem feito em cada um de nós. Em Cristo só eu confiarei. Não há mais culpa, porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E através dele não temos mais culpa, não temos mais dor. Já nada depende de nós. Aceita o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular, que eu me firmei na tempestade, ó sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás. O meu consolo, tudo para mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só, que encarnou todo o poder num frágil ser. Pelo amor, Deus ofertou até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. Pecado meu, Jesus levou, firme no amor de Cristo estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Glorioso dia então, da sepultura ressurgiu. Em sua glória sempre está, vitória que nos libertou. Mas eu sou teu e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não há mais culpa, não há mais morte. Este é o poder de Cristo em mim. Jesus tomando a minha sorte, desde o início até ao fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder vou firme estar. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder vou firme estar. Amém. Que esta seja a nossa oração, que este seja o nosso sentimento e a renovação da nossa fé em Cristo só. E vamos ficar de pé ainda, enquanto eu vou chamar todas as crianças para virem até aqui à frente.
E a Filipe já aqui está. E vou chamar também a Fátima aqui à frente. Está a Fátima. E é sempre um momento incrível estes em que nós oramos por estas crianças e por quem as vai ensinar hoje. Pai, nós te louvamos, Senhor, por cada pequenino que aqui está. E te pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar eles, venha nos abençoar, que vamos estar ministrando a palavra, que a gente possa, assim, gerar vida no coração deles através da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um que aqui está, e nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentar. Amém. Convido a todos que abram as suas Bíblias em Miqueias, no livro do profeta Miqueias. No capítulo 2, versículo de número 10. Miqueias 2, versículo 10. E vamos meditar nessa manhã sobre o tema renovo e fé, daquilo que nós já temos cantado até aqui, já temos falado sobre isso, sobre esse renovo, sobre a fé. Partilhe a sua Bíblia com quem porventura não tenha, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler primeiramente na versão Almeida Revista e Corrigida, e depois lerei na versão BPT, que é a versão em português europeu. Diz assim a palavra de Deus: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. E agora na versão em português corrente, que diz assim: levantem-se e vão embora. Acabou-se a vida tranquila deste lugar. Por causa das vossas transgressões, este lugar está condenado à destruição. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque até aqui, Pai, o Senhor tem falado de uma forma muito incrível aos nossos corações. Obrigado pelo tempo da escola bíblica, onde pudemos ouvir a Tua palavra, debatermos um pouco, ó Deus, pensarmos sobre Miqueias, o ser humano que ele foi, a sensibilidade que ele teve e também a missão que ele teve a cumprir. Pensamos, ó Deus, também na sua mensagem, naquilo que ele deixou naquela época e até hoje para as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, agora que os nossos louvores que entoamos aqui sejam aceitos pelo Senhor, ó Pai. Mesmo que imperfeitos como somos, ó Deus, o Senhor, ó Deus, aceita o nosso louvor. Traduz, ó Deus, as nossas orações, como a Tua palavra mesmo diz, até com gemidos inexprimíveis, ó Pai, que o Teu Santo Espírito assim faça. E hoje, em especial neste momento, a Tua palavra que será anunciada, pregada, que fique gravada nos nossos corações e que saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito. Não apenas, ó Deus, com conhecimento intelectual, não, muito mais do que isso, mas com transformação de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Renovo e fé. A gente tem falado nas últimas semanas sobre temas que são muito profundos para o ser humano. Temas que são difíceis muitas vezes de ser abordados. Como, por exemplo, amargura. Lembra desse tema? Da amargura. Como muitas vezes isso é difícil ser tratado, nós cultivamos isso no nosso coração e então aprendemos naquele dia de nós não cultivarmos mais a amargura e sermos libertos. Falamos também sobre fé, semana passada, de uma forma muito especial, sobre fé, daquilo que Deus tem feito através da vida de Jonas, um profeta que é esquisito demais. Jonas, para mim, é um dos profetas mais estranhos, porque ele parece que não queria que a sua mensagem fosse ouvida.
Porque normalmente quando a gente fala, a gente quer que as pessoas prestem atenção. Jonas queria pregar e não queria que aquilo desse resultado. E é interessante porque o livro termina ainda em suspenso. Então, quando chegar lá no céu, a gente pergunta para ele, então, afinal, entendeste ou não o que Deus tinha? Porque às vezes a gente não entende, a gente passa dias e dias, a gente tem experiências com Deus, mas a gente não quer entender o que Deus está fazendo na nossa vida. E Jonas experimentou tanta coisa, mas parece que ainda não conseguiu perceber o que Deus estava a fazer. E hoje? Hoje a gente vai falar sobre renovo, sobre renovação, sobre uma coisa que parece impossível no cenário. Vamos olhar aqui quem é o Miqueias, né? Quem estava na escola bíblica já tem um panorama melhor, mas ele era um camponês, um homem da aldeia, um homem simples, um homem que veio da aldeia, que não sabia talvez o sotaque certo, a palavra certa a ser usada, contemporâneo de Isaías, o grande profeta, contemporâneo do próprio Jonas, que fugiu e não queria cumprir a missão. E esse homem, então, vai agora pregar na capital, vai pregar na grande cidade. Fica imaginando a cena daquele homem da aldeia. Tenta pensar agora em Portugal, como seria isso, né? Um homem lá da aldeia, com a sua fala simples, a sua fala pesada, que às vezes as pessoas não vão perceber o que ele está a dizer bem, e ele vem então para o Porto ou para Lisboa e começa a anunciar uma mensagem. Como é que isso seria recebido? Como seria ouvido? Essa é mais ou menos a cena. Esse homem vivia no extremo sul, no sudoeste. Imagina Jerusalém, Samaria está aqui em cima, Jerusalém aqui, ele estava cá embaixo, 40 quilômetros, no interior, ou seja, longe. E a Bíblia diz que ele ouve o clamor do povo. Qual era a grande questão que estava em voga? O que estava acontecendo com o povo? O povo estava caído em corrupção. Eu estava a brincar, dizer que, assim, que nós que aqui estamos, tanto em Portugal, no Brasil, na Venezuela, nós não sabemos o que é corrupção. Então, fica difícil para a gente entender o que ele está a dizer. É assim? A gente sabe muito bem o que é isso, a gente sofre com isso. E com certeza, Miqueias, ele percebia isso e longe, lá na sua aldeia, longe de tudo, a Bíblia, pelo que ele diz, os exemplos que ele dá, ele era alguém que criava animais, que abatia animais, que lavrava a terra, que cultivava. Era um homem simples. Um homem que não era muito letrado, não sabia muito bem falar, mas a Bíblia diz que ele traz uma mensagem poderosa. O nome dele mesmo significa o quê? Qual é o significado do nome de Miqueias? Vamos lá, fala aí. Quem é como... Mas é assim, qual é a entonação do nome dele? Quem é como Jeová? Entende isso? É quase que uma provocação, é quase que Então, quem é como Jeová? E a resposta, óbvio, categórica é: ninguém. Ninguém é como o nosso Deus, porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que mesmo no meio dessa corrupção terrível que acontecia, os profetas estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos, o rei estava corrompido, tudo, o sistema estava podre. Não havia esperança e de repente Deus manda um profeta na sua simplicidade que ouviu o grito dos oprimidos para então falar sobre justiça. Mas não uma justiça humana, mas uma justiça que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. A época dele foi complicada, o rei Acais, esse povo mergulhado nessa corrupção terrível. E é interessante porque parece que quando a cidade vai próspera, a gente se afasta daquilo que é o propósito central. Uma das coisas que tem me questionado, eu lá hoje na classe com os jovens, eu questionei isso, essa semana, a conversar com um pastor mais experiente, falava também com ele sobre isso. Alguma coisa que tem me perturbado muito é, por que os países mais desenvolvidos são os países que estão mais longe de Deus? Parece que quanto mais pobre, mais necessitado é o país, mais ele tem igrejas e busca Deus. Mas quando chega no nível de desenvolvimento, parece que as pessoas vão para o ateísmo e não querem mais saber por quê. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, mas o que acontece? E isso tem me perturbado um pouco, eu tenho orado muito sobre isso, para perceber um pouco mais sobre isso. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado Miqueias aceita o desafio e vai do interior para a grande cidade, e ele vai pregar, e ele vai falar tudo o que tem que falar.
E não era simples. Aquele povo estava acomodado, as coisas estão a funcionar, as nossas instituições são sólidas, são boas, nos dão segurança. Segurança jurídica, segurança pública, nós temos acesso à educação, temos tudo, temos saúde e não precisamos de mais nada. Corrupção. É interessante porque a primeira palavra que ele vai dizer aqui nesse texto é levantai-vos. Sabe por quê? Porque se nós queremos renovo, se nós queremos mudança na nossa vida, mudança para melhor, se nós queremos viver mesmo pela fé, nós precisamos definir uma posição. Ou estamos com o Senhor, ou somos do Senhor, ou não. E ele vai falar assim, levantai-vos, vocês estão acomodados. Lembra do Salmo 1, não é? O Salmo 1, ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem que, me ajudem aí, ó, não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 passos. Primeiro ele está a andar, o movimento é esse, ele está a andar. Depois ele para, depois ele senta. Percebe o movimento? O que Deus está a falar o povo sentou, o povo se acomodou, ele parou de andar. E nós somos o povo do caminho. É interessante esse nome, porque Deus nos chama para a caminhada. Lá no Antigo Testamento há um momento em que o povo a peregrinação pelo deserto está a acontecer. E o povo vai parar para orar. E Deus vai falar assim a Moisés, diga ao povo que marchem. Não é para parar, agora é para marchar, agora é para andar. Quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam a fazer o quê? Estavam a andar, a caminhar, e Jesus Jesus fica do lado deles a caminhar e vai caminhando com eles. Nós somos o povo do caminho, o povo da caminhada. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, vão. É o movimento, é a caminhada, é o crescimento. Toda vez que a gente para, toda vez que a gente se acomoda, a coisa não fica boa, não está bem. O povo parou, e a mensagem primeira dele é dizer assim, levantem-se daí, levantai-vos. Tomar uma decisão, gente, nunca é fácil. Quando nós tomamos uma decisão, nunca é fácil. Eu não sei se você já teve, quem aqui já casou? Levanta a mão assim. Quem é casado? Amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O pastor não pode ver a mão levantada, né? Que Deus abençoe. A decisão do casamento, muitas vezes é fácil, mas quando a gente para pensar na decisão de um casamento, é uma coisa simples? Nunca é. Porque envolve muita coisa. Mas tomou uma decisão e agora está tomada a decisão. Há decisões difíceis, por exemplo. Há decisões mais fáceis. Por exemplo, nós estamos numa rodovia, numa autoestrada, e aí precisamos tomar a decisão se vamos para a direita ou para a esquerda. É uma decisão, às vezes, mais fácil. Eu me lembro quando cheguei, quando vivia ainda lá em A20, em Gaia, toda vez que eu vinha, os primeiros domingos, pegava a A3, para depois pegar a A4, para depois sair ali em São Mamed, né? Esse era o caminho que eu fazia na época. Quantas vezes ali na A3, em vez de sair na segunda saída para poder vir para cá, eu saía na primeira e ia parar em Hermesinde. E aí depois que entrava ali não tinha mais volta, porque eu tinha que passar pelo túnel, tinha que ir lá na frente, na rotunda, para voltar aquilo tudo, passar de novo no túnel. Ainda bem que não tinha portagem ali. Mas eu falei, mas por que eu peguei errado? A decisão que eu tomei na hora foi errada. E a decisão que eu tomo tem uma consequência. Demora um tempo para voltar para o ponto onde estava. Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente pode acertar ou pode errar. Tem gente que não toma decisão porque fica o tempo todo a pensar. E cada um é de um jeito. Tem gente que já toma decisão sem pensar. Então, assim, nem um extremo nem o outro é bom. A ideia é, precisamos avançar, precisamos caminhar, precisamos dar um passo. O próprio ato de caminhar é uma decisão.
nós desequilibramos por um milissegundo e a outra perna vai. Se a outra perna não for, nós caímos. Mas a decisão está ali, é rápida. Eu estou a dizer, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E tomar decisão não é simples. A decisão que aquele povo tomou ao longo do tempo foi o quê? Parar, sentar, acomodar. Eles acomodaram-se àquela cena ali. Estava bom, está bom assim. Eu lembro de Jesus, desse exemplo lá na classe dos jovens também. Quando Jesus chega lá no templo e vê aquela gente toda vender para lá, para cá, Jesus pega um chicote, vira a mesa para o alto e dá chicotada naquela gente, expulsa tudo ali. Eu fico às vezes assim assustado nessa cena de Jesus, né? Porque a gente pensa em Jesus sempre muito sereno, muito calmo, né? Muito paz e amor e pá. E nesse momento Jesus, pau, 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 e chutou vai para lá, e todo mundo saiu dali. Eu falei, mas por que ele fez isso? O que causou tanta revolta, tanta repulsa em Jesus quando ele viu aquela cena? Não era necessariamente a venda, porque era permitido, mas era a corrupção implantada no templo. Porque quando aquela pessoa pobrezinha ia lá para oferecer o seu cordeirinho, o sacerdote já estava com acordo com o vendedor. E ele falava assim, não posso aceitar esse cordeiro, mas vai lá na banca do irmão, eu não posso falar alguém que está aqui, do irmão Manel. Tem algum Manel aqui? Curiosamente não. Ia falar Joaquim, viu? Vai lá na banca do irmão Manel que ele tem lá um cordeiro que é perfeito para o sacrifício. Só que aí depois o irmão Manel dava uma comissão para o sacerdote. Jesus, quando vê aquela cena, aquela corrupção, aquela podridão dentro da casa dele, do pai, ele diz assim, espera aí, isso aqui não está certo. Decisão não é fácil, mas tomamos decisões. A decisão mais importante da nossa vida não é se vai casar ou se não vai casar, não é se vai pegar para a direita ou para a esquerda. A decisão mais importante da nossa vida é entregar a nossa vida completamente a Jesus. Isso muda completamente a nossa forma de ser, o nosso pensamento, o nosso jeito de falar. Isso vai transformando o nosso coração de uma forma incrível. Por isso, a primeira palavra é levantai-vos, saiam da acomodação, tomem uma decisão. É isso que está aqui sendo colocado. Só Deus renova a nossa vida. Somente pela fé nós conseguimos avançar e precisamos definir a nossa vida. A segunda palavra que ele vai dizer é assim, levantai-vos e andai. Levantai-vos e andai. Lembra do Salmo 1? Estava a andar e parou. Depois de parar, sentou. Agora levantem, mas não fica parado, anda. É o movimento contrário. Anda. E andar aqui é interessante porque muitas vezes nós tomamos decisões, mas logo depois nós desistimos da decisão, porque uma decisão acarreta em consequências. E consequências, às vezes, são pesadas. São pesadas. Eu não sei quantos aqui já tomaram uma decisão alguma vez, por exemplo, de sair de um emprego, porque tinham uma meta, uma coisa muito simples, séria para frente, não a concordavam com aquilo, ou via que tinha uma outra possibilidade. E ao tomarem a decisão, abriram mão de um salário, abriram mão de uma situação, mas chegar à frente, vai apertar o cinto, vamos ter que reduzir alguma coisa. E muitas vezes a vontade vai ser de voltar para trás, sentar de novo. Por isso que o texto é, levantai-vos e andai. Porque se nós estivermos no movimento, se nós estivermos a andar, é mais difícil sentar. Porque para sentar precisa parar. Então vamos movimentar. Por isso que a igreja de Cristo é dinâmica, é movimentada. Aquela coisa da gente chegar aqui e a gente às vezes se acostuma com isso. Eu gosto das coisas tudo bonitinhas, mas não faço nada para tornar nada bonito. Eu quero chegar e já encontrar tudo pronto. E aí eu estou aqui e eu consumo tudo. Eu estou a dizer, pode ser aqui, pode ser qualquer sítio. Até em casa. Às vezes a gente chega assim, aí Priscila, já a comida já está pronta, mas ela também estava a trabalhar. Por que eu perguntei para ela se a comida está pronta? Aí fui fazer comida, olha o que deu. Viu? Faltava a proteína, né? Aí a gente come aqui. É a desculpa perfeita, viu? Durante um mês, pelo menos, sem... A gente olha assim e vê o movimento. Deus quer fazer um movimento na nossa vida.
Deus não quer que nós simplesmente, não, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, amém, aleluia, que bênção. Acabou a história aí. É assim? Não, é aí que a história começa. A história começa no momento em que entregamos a vida a Jesus, mas ela começa agora no movimento, no andar, no avançar, no ir para frente, no caminhar com Cristo, e Ele cola com a gente, e Ele vai junto com a gente, e às vezes nós não enxergamos, nós não vemos, como os discípulos de Emaús não sabiam quem é que estava ali, mas caminharam, o coração ardia, mas eles não sabiam por quê. Até que Jesus Cristo abre os olhos deles, e eles veem. Talvez a nossa oração hoje seja assim: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Fecha os seus olhos rapidamente. Fecha o olho. Toda a gente. Fecha o olho. Agora abre o olho. Faz de novo. Vamos lá. Toda a gente. Fecha o olho. Fecha o olho. Faz o exercício. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Agora abre. É essa a sensação. É: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. É: Senhor, eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver o movimento. Eu quero ver o que está acontecendo, o que o Senhor está a fazer, renovo e fé. Muitas vezes não é fácil prosseguir. Quantas pessoas eu já pude batizar, e na hora do batismo a pessoa estava a chorar, e eu falei assim: está a chorar de emoção? Ela falou: não, porque a minha família disse que nunca mais fala comigo. Teve uma vez uma menina ela estava muito chateada com uma coisa, porque ela falava assim: pastor, eu vivia uma vida totalmente torta, totalmente errada, e minha família estava sempre junto, apoiando, e eu estava me acabando com aquilo, e de repente eu tomo a minha decisão de entregar a vida a Jesus, começo a caminhar com Cristo, começo a corrigir minha vida, a acertar os meus relacionamentos, fazer tudo direito, e aí a minha família se volta contra mim. Já ouviram essa história em algum lugar? Alguém já tem passado por isso? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que há histórias assim na nossa vida. A grande questão é que, quando tomamos decisão, as pressões virão, mas é preciso disposição, é preciso ir adiante. É por isso que a gente está aqui, gente. Por que nós estamos aqui reunidos num domingo de manhã? Porque nós somos malucos, é isso? Se for maluco por Jesus, está até bom, né? Mas assim, não é isso. É porque nós cremos que sozinhos nós não conseguimos vencer todas as barreiras. Nós estamos aqui porque aqui está reunida a família de Jesus, a família de Cristo. E naquilo que você é fraco, eu sou forte. Naquilo que eu sou fraco, tu és forte. Nós vamos conseguir. Nós vamos avançar. E às vezes nós temos problemas. Lembra daquela fábula dos porcos espinhos, né? Eu já contei, acho que algumas vezes, assim, de que na era glacial e tal, teve lá os porcos, todo mundo, os animais começaram a morrer congelados. E aí os porcos espinhos tiveram uma ideia genial: olha, vamos nos juntar, porque quando nós estamos juntos, mantemos aquecidos, e aí nós sobrevivemos. E aí eles se juntaram. Só que porco espinho tem o quê? Tem espinho. E aí um espinho de um começou a furar o lado do outro, e saía sangue, doía. O espinho de um furava o olho do outro, e não via mais com o olho. O espinho do um começou a matar o outro aqui, quase ele assim. E aí decidiram: não dá para viver junto. Começaram a se afastar. E ao se afastarem, morreu. Aquela meia dúzia que sobrou, juntou. E eles entenderam que era melhor estar com o olho furado, com o lado sangrando, mas vivos e juntos, do que separados e mortos. Eu não sei não, mas Deus compara a gente com ovelha. Deus foi muito bonzinho. Porque se fosse eu, comparava a gente com porco espinho, né? Porque nós temos uns espinhos que machucam os outros, e os outros têm espinhos que machucam a gente. Só que eu quero dizer que nós não somos porcos espinho não, viu? Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor, graças a Deus por isso. Somos até fofinhos, né? Mas a questão é que vale a pena ficarmos juntos, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas esquisitices, apesar dos nossos espinhos, porque separados nós morremos muito mais fácil. Tem um slogan que a gente usava muitos anos atrás, lá em Cachoeiro Itapimirim ainda, que dizia que ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Vou falar de novo. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Por quê? Porque o lobo olha assim, ele vai comer quem está junto ou quem está separado, que é mais fácil? Quem está separado. Quando a gente olha, por exemplo, o leão, né, o tigre, quando vai caçar as zebras, já viu as zebras que elas andam todas juntas? É uma defesa natural. Por quê?
Quando o felino olha aquilo, ele vê um animal só. As listras se confundem. Ele vê um animal enorme e ele fica quieto. Mas quando ele vê um separado, é lá que ele vai. É naquele que ficou para trás. Eu quero dizer uma coisa muito constrangedora, mas nós, Igreja de Cristo, que pregamos tanto o amor, somos o exército que mais gente deixou para trás na história. Porque nós vamos errar. As pessoas erram. E ao errarem, a primeira coisa que a pessoa quer quando erra é que todos apontem o dedo para ele e exponham a sua vergonha. É isso? Não. Ela precisa de amor e de renovo, de restauração. Nós não podemos deixar os nossos feridos para trás. Nós não podemos deixar os nossos mais fracos para trás. Precisamos andar juntos. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Não dá para parar, é tempo de avançar, mas nós não estamos sozinhos. Depois o texto continua e vai dizer assim: levantai-vos. Amém. Tomamos a decisão. Andai. Ok, é movimento, é para frente, não para, vamos para frente. E ele vai dizer: porque aqui não será o vosso descanso. Aqui não será o vosso descanso. Nós estamos nessa terra de passagem. E precisamos ter isso na nossa cabeça, somos peregrinos nesta terra. Aliás, tem uma música antiga, né, que fala, né, que sou peregrino nesta terra. Ou seja, somos aqui caminhantes, estamos por um tempo aqui, mas o nosso fim não é aqui. O mundo jaz no maligno, a Bíblia já diz isso. Eu não sei por que a gente fica tão surpreso quando as coisas ruins acontecem, quando as coisas perversas acontecem. Gente, a Bíblia já fala sobre isso. A nossa chegada não é aqui. Aqui é caminho. Somos o povo do caminho. A nossa chegada é na cruz de Cristo. É lá que nós temos que chegar. Nós caminhamos juntos para uma mesma direção. Há momentos na vida que a gente cansa. E é verdade. E não há mal nenhum. Vamos perceber isso aqui. Não há mal nenhum em nós descansarmos um pouco. Mas é um pouco. Porque tem gente que fala assim, eu lembro do pastor Fanini, quando ainda era vivo e pregava, e tinha muitas ilustrações, né? E ele disse que o rapaz fez uma oração muito forte, muito poderosa, né? Dizendo assim: Senhor, nesse ano eu quero paz, eu quero sombra e água fresca. E aí ele contava, né, a história de que o homem morreu e foi enterrado, e onde ele foi enterrado havia uma árvore que fazia sombra, e havia um córrego que passava ao lado. Então ele teve sombra e água fresca, mas estava morto. Não adiantava mais nada. Então, quando a gente fala assim, Senhor, eu quero paz. Sim, a paz de Deus, que excede o entendimento, que mesmo no meio da tribulação temos paz, é uma coisa. Agora, a ausência de problemas, a ausência de guerras, isso não vai acontecer nessa terra, meus irmãos. A gente fica surpreso, porque na época da pandemia, no auge da pandemia, do Covid-19, nós falávamos assim: nossa, quando acabar agora a pandemia, as pessoas vão ser mais amorosas, as pessoas vão ser mais atenciosas, as pessoas vão cuidar mais uma das outras. A gente ouvia ou não ouvia isso? A humanidade agora vai mudar, as pessoas vão estar unidas num propósito. Aí acabou a pandemia. O que nós temos hoje? Mais guerra, mais violência, e mesmo no meio da nossa sociedade, eu tenho visto isso, as pessoas estão mais irritadas, sem paciência. Quando a gente entra no metro, no autocarro, e cheio de gente sentado, entra às vezes uma pessoa idosa, uma pessoa com problema como é que fala, de locomoção, e ninguém se levanta. Que amor é esse? Quando a gente vê uma pessoa que está ali toda enrolada, a coisa cai para lá, cai para cá, e quando a gente vai ajudar a pessoa fica até assustada. O que é isso? O que deveria ser o normal não é. Por quê? Porque nós não esperamos. A nossa esperança está tão somente nesta vida. Diz a Bíblia que somos de todos os homens os mais miseráveis, ou os mais dignos de compaixão. Então, assim, há momentos na vida que a gente precisa descansar, mas não fica parado muito tempo, não. Não fica não, porque se a gente para, a gente acostuma. O nosso corpo, o nosso organismo acostuma-se com as coisas, né? Por exemplo, a gente acostuma com o clima frio. Quando vai para um clima quente, nós estranhamos. Acostumamos com o quente. Outro dia eu estava a falar com meus pais e falávamos assim: então,
como é que está o tempo aí, não sei o quê. Não, aqui está muito frio, meu filho, muito frio. E aí está quanto? Está 20 graus. Aí meu pai mesmo falou na hora assim, não, para a gente aqui 20 graus é muito frio. Por quê? Acostumamos. O carioca, pelo menos, né, no Rio de Janeiro, quando está 22, 23 graus, já está com casaco bolha, né, assim, aquela coisa. Aqui a gente acostuma, por quê? Às vezes está 10, 12 graus, a gente está ali, está bem, não sei o quê. Costume. Nós acostumamos. Nós acostumamos. Espiritualmente também nos acostumamos. E muitas vezes nós paramos para ficar assim, vamos esperar um pouquinho aqui, mas está tão bom ficar parado, está tão bom não fazer nada. Gente, Deus tem movimentado, tem surgido agora novo desafio. Nós temos o nosso ministério de ação social ou social, de podermos ajudar, porque há dezenas de famílias na cidade da Maia que têm passado fome. E nós podemos fazer alguma diferença. E vamos agir nessa área. Amém? Eu fiz outro dia o apelo, né? De quem quiser trabalhar nessa área social, me procura. Porque nós vamos montar uma equipe, nós vamos começar a movimentar, vamos arrancar com isso. Por quê? Porque temos que abençoar as vidas. Não adianta chegar para uma pessoa que está com fome e dizer assim, Jesus ama-te muito. E a pessoa, ok. Sabe aquele barulho que faz, normalmente quando está mais ou menos nessa hora, que o pastor não para de falar, e a gente está morrendo de fome, e começa aquele barulhinho aqui assim, ó. Imagina eu a falar de Jesus para uma pessoa, Jesus ama-te muito. E a pessoa conversa com o bicho. Não. A Bíblia nos ensina que eu estendo a mão, ajudo, dou um prato de comida, e aí eu posso falar de Jesus. Porque atingimos o coração e o corpo também da pessoa. Jeremias estava muito chateado com isso tudo, porque a corrupção alcançou níveis, as pessoas estavam perversas, eles não estavam mais conscientes e precisavam ter uma boa consciência de quem eles eram. Então, veja lá, o texto agora vai terminar esse versículo, a dizer assim, levantai-vos, o versículo em si é a estrutura, levantai-vos. Segundo, andai. Por que eu tenho que andar? Porque aqui não é, o que diz a Bíblia? Olha a Bíblia, olha o texto bíblico aí. Porque aqui não é o vosso descanso. Então vamos gravar isso aqui na cabeça, olha. Primeira coisa, o povo está parado, e ele fala, levantai. Tomamos a decisão. Andai, movimento, para não parar. Por que eu tenho que levantar e andar? Porque aqui não é o nosso descanso. E ele vai finalizar o texto a dizer, por causa da corrupção, que destrói, sim, que destrói grandemente. O alerta aqui é que o pecado mata. O alerta aqui é que a corrupção do corpo mata. O alerta aqui é que muitas vezes nós perdemos a noção de quem somos, para onde estamos a ir e qual é a mensagem que carregamos. Tem ideia, nós somos portadores da mensagem mais poderosa de todos os tempos. Deus rasgou os céus, veio até nós, amou cada um de nós e trouxe cada um para perto de si. E há muitas pessoas que não sabem disso. Muita gente sequer ouviu falar do verdadeiro evangelho de Jesus. E Miqueias termina e vai ter uma das profecias mais lindas. Porque Miqueias, ele aponta, ele sai da sua zona de conforto, ele vai até um desafio muito grande, que era a grande cidade, denuncia o pecado dos sacerdotes, dos profetas, do rei, e aí parou ali, e todo mundo entrou em depressão e morreu. Foi assim? Não. Dali ele vai apontar, existe um renovo, existe uma esperança. Que esperança é essa? Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus. E ele vai dizer assim, ó, tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma serás a menor dentre as cidades, porque de ti virá aquele que será o Salvador. Nós só lembramos disso às vezes no Natal, mas foi Miqueias que disse isso. Miqueias aponta para Jesus. E a última palavra nessa manhã, para nós gravarmos aqui, nós levantamos,
andamos, porque aqui não é o nosso lugar, porque esse mundo está corrupto, mas nós apontamos para uma esperança. Quem é a esperança? Jesus. Quem é a esperança? Mais alto. Quem é a esperança? Jesus. Ó Pai, obrigado porque um dia o Senhor enviou Jesus para nós, Pai. Obrigado, meu Deus, porque apesar da nossa corrupção humana, apesar, ó Deus, das nossas falhas, das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas mazelas, apesar, ó Deus, de tudo que pudemos errar na vida, o Senhor não desistiu de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor ama profundamente cada pessoa que aqui está. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de o levantar da onde nós estamos, sair da acomodação, andar, ó Deus, ir para frente, conscientes de que esse mundo está corrompido, de que este não é o nosso lugar, e apontamos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é poderosa. Obrigado porque o Senhor falou comigo. E que o Senhor, da mesma forma, Pai, tenha falado a cada coração aqui nessa manhã. E que durante toda a semana que virá, possamos ainda anunciar com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, que Jesus Cristo é o renovo, que vale a pena viver pela fé em Jesus. Obrigado, Senhor, em nome dele nós oramos. Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos louvar o nosso Deus mais uma vez. O Senhor é aquele que já tem falado ao nosso coração, aos nossos corações. E faça deste cântico também a sua oração neste momento. Não tenho outro tesouro além de ti. És meu bem maior. E tudo é para ti, provém de ti. Jesus, és tudo para mim. Teu nome é poderoso. Teu nome é glorioso. Teu nome traz salvação a quem clamar. Jesus, não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Quão doce é o teu nome, Jesus. Não tenho outro tesouro além de ti. És meu bem maior. E tudo é para ti, provém de ti. Jesus, és tudo para mim. O teu nome é poderoso. Teu nome é glorioso. Teu nome traz salvação a quem clamar. Jesus, não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Quão doce é o teu nome, Jesus. Não há nome como o teu, Jesus. Não há nome como o teu.